Bom dia! Hoje é sábado e o assunto que eu vou tratar é a criação do sábado. Há muitas pessoas que acham que hoje nós não devemos guardar o sábado porque nós não somos judeus, que o sábado foi dado para os judeus. Mas eu vou provar dentro da Bíblia que não. Primeiro texto está no livro de Gênesis, capítulo 2, verso de 1 a 3, que diz assim: Assim terminou a criação do céu e da terra, e de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então, abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Quando Deus terminou, não existia judeus, não existia, era só mesmo, o que existia era só mesmo Adão e Eva. Então ali a única nação que tinha era adâmica, né, que era o patriarca primeiro criado pelas mãos de Deus, que foi Adão. Aqui nós vamos buscar agora, vamos ver aqui onde é que eu chego. Tá, vamos lá para o Novo Testamento. Porque se as pessoas dizem que o sábado foi feito para os judeus, está completamente enganado, porque vamos ver aqui. No livro de Marcos, capítulo 2, e o verso 27. Então, quando o povo judeu eles estavam questionando com Jesus a respeito do sábado. Então, no capítulo 2, o verso 27, diz aqui: O sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servir o sábado. Em outras traduções, diz assim, que o sábado foi feito por causa do homem. Pode ser judeu, pode ser grego, pode ser brasileiro, pode ser paraguaio, pode ser boliviano, americano e qualquer nação. Tudo é por causa do homem. A tradução Almeida diz assim: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Agora, por que Jesus estava sendo questionado? Ele estava sendo questionado porque Jesus fazia o bem no sábado, curava os doentes. Quase todas as curas que Jesus fez foi para
foi no sábado, que sempre estava. Então, aqui que fala assim, portanto, o Filho do Homem, que é Jesus, tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Jesus, no dia da criação, ele estava lá. Você sabe por que ele estava lá? Porque lá não estava somente o Deus, o Pai. Porque ele disse, quando foi para fazer o homem, ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, essa palavra façamos, Deus não estava sozinho. Se você ler o primeiro capítulo do livro de João, lá fala que o verbo era fala que Jesus, logo no versículo, parece que no versículo 8 do capítulo 1, que ele foi criador, Jesus foi criador. Tudo foi feito por ele e sem ele, do que foi feito, nada seria feito se não fosse por Jesus. E agora, alguém que quer ir contra o sábado, ele coloca as curas de Jesus. Ele pega uns argumentos das palavras de Jesus para criticar quem guarda o sábado. Mas o apóstolo Paulo falou várias coisas que até Pedro um dia disse que o nosso irmão Paulo escreveu coisas difíceis de entender. E muitos se apegam para a sua própria perdição. Eu quero dizer para vocês que eu já ouvi demais, já questionei muito sobre isso com as pessoas, que diz assim, na Bíblia está escrito que nós devemos trabalhar todos os dias para não ser pesado ao nosso próximo. Esse texto não existe na Bíblia. Existe um texto parecido no livro de Tessalonicenses, capítulo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o verso 8. Mas ali é Paulo falando. Nós trabalhamos todos os dias, nós trabalhamos dia e noite, não tem nada a ver com todos os dias. Nesse texto, com todos os dias, não existe na Bíblia. Nós trabalhamos dia e noite para não ser pesado a nenhum de vós. O que Paulo trabalhava? Paulo era evangelista, pregava o evangelho. E essa carta ele mandou para Tessalônica, porque lá em Tessalônica existia, é só você ler o texto inteiro, o livro, o capítulo inteiro, você vai entender. Por que Paulo escreveu essa carta? Paulo mandou para Tessalônica, porque lá existiam pessoas que não queriam trabalhar. Eles queriam viver à custa da igreja. E por isso Paulo dizia que nós damos testemunho, nós trabalhamos. E para nós entender isso, vocês sabem o que Paulo fazia? Paulo, vamos ler na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 18,
aqui dá o porquê que Paulo ele trabalhava. Paulo ele não era só evangelista, Paulo ele trabalhava porque ele tinha uma profissão. E nós vamos entender aqui, vamos ler 4 versículos, mas para entender o que Paulo fazia, nós vamos entender aqui. Vamos entender aqui. Vamos ler o verso 1 até o verso 3. Diz aqui, ó. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Nós sabemos a história de Paulo, que lá Paulo morou 1 ano e meio na cidade de Corinto. Por isso ele mandava uma carta para outras igrejas. Igreja de Igreja da Galácia, Igreja de Tessalônica. E provavelmente ele mandou essa carta para Tessalônica. Ele estava em Corinto. Então, ó, vamos continuar lendo. Vou começar de novo aqui, ó. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Aquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, sua esposa. Ele tinha saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado todos os judeus que fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-lo. Bom, então Paulo foi visitar Aquila e Priscila. Vamos ver o verso 3. E acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma. Isto é, fabricar barracas ou fabricar tenda, depende da tradução que você estiver lendo. Bom, até aí, tudo bem. Essa aqui era o trabalho que Paulo fazia. Mas será que Paulo trabalhava no sábado? Paulo não trabalhava no sábado. Mas para você compreender isso, você agora precisa ler o verso 4. O que Paulo fazia no sábado? Ó, o verso 4 diz aqui, já que ele trabalhava ali com eles ali, e lá Paulo fazia o evangelismo, mandando as suas cartas para as igrejas, e todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer judeus e não judeus, ou judeus e grego, né, ou gentil. Então aqui nós vemos que Paulo guardava o sábado. Ah, mas Paulo ele ia na sinagoga porque a sinagoga estava aberta só no sábado. Não, mas no mesmo livro de Atos nós vemos vários textos, mas com 1 ou 2 textos que ele também ia para a beira do rio no sábado. Juntava com as mulheres que estavam ali acompanhando, e eles iam para a beira do rio, onde encontrava lugar para adorar a Deus no sábado. Então não tem essa de que Paulo... Meus queridos, Paulo fez alguma mudança? Paulo não tinha o direito de fazer. Nem Cristo, que veio aqui como ser humano, tinha o direito de fazer mudança. Ele veio... Porque se você diz assim, não, mas Jesus mudou a lei. Jesus cravou a lei, que a lei é onde... quando fala da lei, quando alguém cutuca na lei, né, cutuca falando que é só sobre o sábado. O problema que está na lei é só sobre o sábado. Porque você aceita o mandamento de não matar, não furtar, não adulterar.
sobre adorar a imagem, que é o primeiro, não terá outro Deus diante de mim, é um primeiro mandamento. O segundo é não adorar a imagem, né? O terceiro é tomar o nome de Deus em vão. Aí vem o quarto mandamento, que é lembra-te do dia de sábado para santificar. Depois vem o sexto mandamento, que é honrar pai e mãe, né? E vai indo até chegar o 10º mandamento. Então, você aceita todos os 9 mandamentos, menos o sábado. Então, o problema não é a lei. O problema não é os 10 mandamentos, o problema é o sábado. A questão é essa, é o sábado, só isso. Agora nós vamos aqui para clarear mais para você, no livro de Mateus. Aqui nessa versão é muito interessante o que eu vou ler, mostrar para vocês. Mateus, capítulo 5. Vamos mostrar aqui. Eu tô com a Bíblia no computador porque eu tenho um problema muito sério de visão. E no computador eu deixo a letra grande. Bom, vocês sabem que muitas pessoas dizem que a lei foi cravada na cruz. Mas Mateus capítulo 5, verso 17, diz uma coisa bem interessante. Diz assim, ó: não pense, a versão linguagem de hoje. Você pode ver, porque umas Bíblias falam mudar, outras falam verrugar, né? Então não existe essa história de que a lei foi cravada na cruz. Diz aqui, ó: não pensa que, o verso 17, não pensa que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o sentido completo. Bom, eu vou dizer aqui, por que fala a lei de Moisés? Porque Deus entregou na mão de Moisés as tábuas de pedra. Deus escreveu, está lá no livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18. Deus escreveu, confirma lá. Deus escreveu com seu dedo, entregou a Moisés. Eu quero fazer um lembrete. Eu já trabalhei em muitas empresas, com máquina, com caminhão, carro. E lá na empresa, quando o dono mandava vai lá, pega o seu caminhão. O caminhão não era meu, o caminhão era dele. Mas ele mandava, pega o seu caminhão. Eu ouvi isso várias vezes. Então, a mesma coisa acontece com a lei quando Deus entregou a Moisés. Por que era a lei de Moisés? Porque Deus entregou. Moisés foi o portador de entregar ao povo israelita, lá no deserto, as tábuas dos 10 mandamentos. Então não tem essa de que Moisés escreveu. Moisés não escreveu. Nós vamos ler daqui a pouco. Agora, o verso 18 diz assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas não aconteceu ainda. O fim de todas as coisas só vai acontecer quando Jesus voltar. Quando ele for acertar as contas com todos os seres humanos, o julgamento vai acontecer, Satanás ser destruído, quando essa terra ser purificada, aí sim será o fim de todas as coisas, mas por enquanto não. O verso 19... Estou meio gripado ainda. O verso 19 diz assim: portanto, qualquer um que desobedecer o menor mandamento e ensinar
a todos a fazer o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Bom, agora vamos aqui analisar a palavra menor. Deus, ele não tem meio termo. Ou é tudo ou é nada. Então a palavra menor é nada. A palavra maior é tudo. Quer ver? Vamos ler de novo. Portanto, qualquer um que desobedecer o menor mandamento e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado grande no reino dos céus. Bom, então aqui nós entendemos que o maior no reino do céu é aquele que obedece. O menor é aquele que desobedece. Então não existe essa de mudança. Eu quero clarear mais a vocês aqui agora o seguinte. Vamos aqui para o livro de Tiago, no Novo Testamento. Tiago, está aqui o Tiago. Tiago, está aqui. Vamos ver se existe algum argumento para fazer essa mudança. Tiago, capítulo 2. E o verso 10. Vamos ver aqui, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Vocês entenderam aqui? Entenderam aqui? Agora? Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Quer dizer que não existe esse negócio de quebrar um mandamento e guardar o outro, né? O verso 11 diz aí: pois o mesmo que disse não cometa adultério, também disse não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei e se matar. Agora vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. É um pouco complicado para você. Primeiro João, capítulo 3. E o verso 4. 1 João, capítulo 3, e verso 4. Aqui, quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Eu estou lendo numa versão bem explicativa, bem que a linguagem de hoje ela explica muito bem. Ela não tem esse negócio de porque a linguagem de hoje tem diferença. Não. Aqui diz aqui, quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês entenderam agora? Então, eu trabalho numa forma bem simples para que ela fique bem explicado. Porque as pessoas ficam cortando volta quando trata desse assunto. Então, aquele que não guarda o sábado quebra a lei. Agora, uma outra coisa.
Muitas pessoas dizem, ah, mas Deus mudou. Ah, Jesus veio e mudou. Jesus quebrou. Você quer ver como Deus não muda? Vamos aqui. Deus não muda. Deus não muda. Tiago, capítulo 1. Vamos aqui. Tiago. Agora eu perdi aqui o versículo. Será que eu estou no capítulo 1 mesmo? Espera aí. Vamos ver aqui. Houve um problema aqui. Houve um problema aqui. Hum, o capítulo aqui, ele não quer mudar. Não quer mudar. Bom, aqui o que eu quero dizer em Tiago, não quer mudar aqui o negócio. Tá no capítulo, no 1 João, capítulo 3, e não quer mudar para outra. Mas eu vou pegar minha Bíblia aqui. Tá minha Bíblia. Vou pegar ela aqui e vou achar esse versículo e te mostrar. Não liga aí pelo tanto de tempo, porque nós precisamos estar pronto, estar preparado. Tiago, capítulo 1. Vamos ver se vai. 1. Ó, então aqui achei, porque ali está com algum problema, não quer mudar. Diz assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, das luzes, que não muda, como sombra inconstante. E na tradução Almeida, essa aqui é NVI.
há algumas mudanças que eu não concordo. Na tradução Almeida diz assim, Deus não muda, não há nem variação de mudança. Eu vou trocar. Eu vou trocar aqui a minha tradução, para que nós esclarecemos isso bem esclarecido, porque nós não pode ficar com dúvida. Deus não aceita dúvida. Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui agora. Tá. Eu vou buscar aqui no livro de Tiago, na Almeida Corrigida. Almeida Corrigida. Aqui, capítulo 1 e o verso 17. Ó, Tiago 1 e verso 17. Ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Vocês entenderam agora? Como Deus não muda? Se você ir para Malaquias capítulo 3, verso 6, fala também que Deus não muda. Se Deus pudesse mudar, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Se Deus pudesse mudar sua lei, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Porque só morreu porque a lei de Deus não muda. Você quer ver? Vamos para as passagens onde fala que Deus não muda. Então vamos aqui para o livro de Malaquias. Malaquias. Malaquias capítulo 3. E o verso 6, que diz assim, ó, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Vocês entenderam agora? Só porque Deus não muda, Deus fez uma promessa a Abraão, fez uma promessa a Jacó, e essa promessa que Deus fez, a palavra de Deus não muda. Entendeu? Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, o filho de Jacó, não sois consumidos. Vamos para um outro texto. Vamos abrir a Bíblia de vocês aí no livro de Salmos. Salmos. Ó. 89. E vamos ler o verso 30. Verso 34. 34. Diz aqui, ó. Olha como está escrito aqui. Não quebrarei a minha aliança. Que aliança?
Todas as pessoas dizem que nós hoje estamos na nova aliança, que de Cristo para cá é uma outra aliança. Mas diz aqui, ó, Salmo 89, verso 34. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Quanto mais aquilo que Deus escreveu. Toda a Bíblia foi escrita por seres humanos. Toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Moisés escreveu os Pentateuco. E assim por diante. Cada um escreveu, são 40 autores que escreveram a Bíblia. Mas tem uma coisa que Deus não deixou o homem escrever. Quer ver? Ó, vamos para Êxodo capítulo 31. E o verso 18. Ó, olha como é que está aqui, ó. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. É a única coisa que Deus escreveu da Bíblia foi os 10 mandamentos. Por que ele escreveu isso? Não escreveu na pedra. Porque é eternamente, é eterno. Se você acha que a lei foi abolida, todos nós vamos ser julgados por esta lei. Por esta lei. Então, não existe desculpa para mudança dentro da palavra de Deus na Bíblia. Não existe. Você pode caçar versículos isolados que parece que houve uma mudança, mas não. Ah, mas Jesus curou no sábado. Sim. Por exemplo, hoje eu estou aposentado, mas eu trabalhei muito tempo de mecânico. E eu andava. Às vezes eu vinha vindo da igreja. E alguém estava na estrada com criança, com pessoas ali, o carro dele com problema. Eu parava para resolver o problema do carro. Resolvi várias vezes. Vindo da igreja no sábado, sol quente, meio-dia, e a pessoa lá. Então eu colocava a minha mão, Deus me abençoava, eu resolvi o problema. Só que tem um porém. Um porém. Eu não cobrava pelo trabalho. O que tem eu consertar um carro de uma pessoa que está na estrada com criança, meio-dia na hora do sol quente? Que problema tem eu pôr a mão e fazer com que esse carro funcione? Nenhum. Porque era o trabalho que Jesus fazia. Jesus curava as pessoas, Jesus... E naquela época, a briga de Jesus com os judeus, os fariseus, é porque os fariseus tinham o sábado como sagrado e eles criaram muitos mandamentos só para o sábado. Então o sábado se tornou um peso para a humanidade, pelas leis que o judeu criou, mas são leis humanas. Por exemplo, não pode lavar as mãos, não pode cuspir no chão. Ele tinha uma ordem lá, não pode cuspir no chão que está regando a terra. Não pode carregar um lenço que está carregando peso, a menos que o lenço seja costurado na roupa. Então, os judeus, por causa deles muita transgressão, eles criaram vários mandamentos. E o sábado da época era um peso. Era um peso para o povo. Então eu espero que esses textos esclareçam você.
Não adianta você cortar a volta, rodear por lá, por longe, buscando textos isolados da Bíblia. Você tem que fazer o bem no sábado. Não tem nenhum pecado nenhum, nem erro nenhum sobre você fazer o bem. Agora, a única coisa que é errado, eu quero mostrar para vocês agora, é aqui no livro de Isaías, como guardar o sábado. É um problema sério aí, porque muitas pessoas às vezes guardam o sábado, mas não sabem como guardar. Então vamos abrir a nossa Bíblia aqui no capítulo 58 de livro de Isaías. E vamos lá para os últimos versículos 13 e 14, que diz assim: Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Entendeu? Como guardar o sábado? Palavra, trabalho, olha, ó. Trabalho. Agora a resposta está aqui, no verso 14. Então, quem transgride o sábado abertamente, dizendo que foi abolido, pode perder a salvação. Sabe por quê? O sábado não é um mandamento para salvar pessoas. Você é salvo em Cristo Jesus. Jesus é que veio aqui e salvou você da punição do pecado, da punição da lei. Então, guardar o sábado não traz salvação a ninguém. Guardar os mandamentos não traz salvação a ninguém. O que traz salvação é Cristo Jesus. Então, o dia de sábado, aqui segundo o verso 13 do capítulo 58 de Isaías, é um dia deleitoso, um dia de honrar, um dia de louvar, um dia de ir na igreja, um dia de... É separado. Lá, Deus separou, lá no Gênesis capítulo 1 e verso de 1 a 3, lá fala que Deus separou esse dia. Agora, será que podemos perder a salvação? Se não guardar o sábado? Podemos. Nós aceitamos a guarda do sábado, mas a salvação vem de Jesus. Aqui, ó, o verso 14 diz assim, ó: Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Onde é as alturas da terra? É o céu, irmão. É o céu. Quem guardar o sábado da maneira que está escrito aqui, diz aqui, ó, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai, Jacó, porque a boca do Senhor o disse. E entenderam agora? Por que a herança do pai Jacó? Porque assim como Deus prometeu lá uma Canaã terrestre para Jacó, Deus hoje promete uma Canaã celestial para o seu povo, mas segundo essas características. Nós, adventistas, não guardamos o sábado para ser salvo. Nós guardamos o sábado porque já fomos salvos por Cristo Jesus. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por mim e por você.
Guardar os mandamentos não é ponto de salvação, ele é uma obediência porque nós fomos salvos. Espero que essa pequena mensagem, que eu não sei com quantos minutos já está, mas essa pequena mensagem vai te mostrar que você precisa entender a Bíblia. Eu quero te dizer mais uma coisa. O nosso mundo está caminhando para o desfecho final. E o que vai estar o nosso amigo aí, humano, que diz que ele está no lugar de Deus, mas não é isso. As leis humanas estão caminhando para aprovar um dia de guarda humano, que é o primeiro dia da semana, o domingo. E quando chegar o final, vai ser a briga entre as religiões, vai ser sobre os dias de guarda. Sábado e domingo. A briga vai ser essa. Quem vai estar fora das leis humanas? Só o povo que guarda o sábado. Não é só os adventistas que guardam o sábado, tem batista do sétimo dia, tem outras religiões aí guardando o sábado já. A primeira igreja que guardou o sábado foi os batistas, que é os anabatistas, eles guardavam o sábado. Antes da igreja adventista. A igreja adventista surgiu como guardadora do sábado em, acho que 1863, 64, meu. A igreja adventista surgiu de um povo milerita. O povo milerita era um batista. Aí juntou metodista e presbiteriano e outras religiões. E aí eles formaram a igreja adventista depois. A adventista nasceu das igrejas evangélicas. Então, hoje existem pessoas, muitas religiões, que guardam o sábado. Eu não sei que doutrina é a igreja sã doutrina, mas a sã doutrina guarda o sábado. E nós temos muitos católicos hoje guardando o sábado. Então, Deus que abençoe a todos e nos ajude a compreender a palavra de Deus. Essa minha live aqui no Facebook vai para o YouTube. Eu espero que você dê o seu joinha, compartilhe essa mensagem. Eu sou uma pessoa simples, segundo aí o povo estudado, eu sou analfabeto, porque eu não tenho nenhuma formação, mas eu trago essa mensagem aqui porque eu estudei na Bíblia. Porque a maioria hoje não estuda mais a Bíblia. Fica ouvindo pastores falar, bispo falar.
João 5,39. Examinai as Escrituras. Está lá, João 5,39. Examine as Escrituras, examine. Ela tem duas. Essa João 5,39 tem duplo sentido. Quando Jesus falou em um sentido. Mas depois João escreveu e ele tem um outro sentido de nós precisamos examinar. Porque cuidei eterno tem nela o quê? A vida eterna. Você entendeu? Então, passe essa mensagem às outras pessoas que ainda não, seus amigos, seus parentes, seus grupos do WhatsApp, grupo do Facebook. E também ela vai para o YouTube, para o canal Tiozinho, o canal do Tiozinho e Délia, os apaixonados pela natureza. Nós somos apaixonados pela natureza. E dá o seu joinha, compartilhe. E se não é inscrito no canal, inscreva-se para ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo. Até a próxima live. Tá bom?